Boa noite! Boa noite! Como vai você? Cada vez melhor. E que dia é hoje? É o primeiro dia da minha nova vida. Esse é o cumprimento de todas as reuniões do amor exigente. Mas é preciso sentir com sinceridade que o hoje é um presente que recebemos todos os dias para estarmos cada vez melhor e para trilharmos pelos caminhos da vida com mais força, fé e alegria. Bem-vindos à Domingueira aí. Bom, o Amor Exigente é um programa de ação de auto e mútuo cuidado, tendo como principais objetivos o desenvolvimento do equilíbrio comportamental e o investimento na prevenção e na qualidade de vida. Aprendemos com esse programa que o poder superior não nos deu o poder de modificarmos ninguém, mas nos deu o poder de mudarmos a nós mesmos. E quando mudamos a nós mesmos, aqueles que estão à nossa volta precisam se adaptar às nossas mudanças. O amor exigente pode até não acabar com seus problemas, mas com certeza irá ajudar para que os seus problemas não acabem com você. Esta não é uma reunião de partilha, mas um encontro de domingo para estudarmos e refletirmos juntos. Esta reunião está sendo gravada e o arquivo ficará disponível no site da FEAE, da Federação de Amor Exigente, e no YouTube. É com você, Rosinha. Boa noite a todos. Que alegria a gente estar junto. Mesmo num dia de eleição, né? Um dia movimentado, mas nós somos amor exigente também, né? Nós somos eleitores, mas somos amor exigente também. Então, é uma alegria estar aqui com vocês, nesse encontro que foi criado para que a gente possa absorver informação, para que a gente possa trocar ideia, para que a gente possa estar cada vez melhor, para que a gente tenha mais CPF, como diz o Luiz Fernando, né? Então, a gente precisa dessa firmeza e dessa perseverança e desse comprometimento para que as coisas mudem. Não adianta só a gente adquirir todo o material do Amor Exigente, eu entrei lá na lojinha, lá no site, www.amorexigente.org.br e adquirir o material. Se eu não estudar esse material, se eu não frequentar as reuniões, se eu não absorver a metodologia, nada vai mudar na nossa vida. E essa mudança, ela começa aos poucos. É muito interessante, porque as outras pessoas que observam o primeiro lugar que a gente está mudando. Eu lembro da minha filha, um dia ela falou assim para mim, eu vou nessa reunião de amor exigente, porque ou minha mãe ficou maluca ou ela está ficando normal, porque ela aprendeu a dizer não. E eu nem tinha observado que eu já tinha aprendido a dizer não. Como é que eu descobri a nossa palestrante de hoje? Nas mídias. Nas mídias eu descobri a Neuzinha Broto, ela é autora do livro Diário de uma Codependente e ela também é mentora em codependência. E aí fiz contato com ela e disse, olha, a gente tem a Domingueira EIA, expliquei como é que era e prontamente ela disse sim para a gente. E não só disse sim para fazer a palestra hoje, como também eu falei, Neuzinha, já que você vai fazer a palestra, faz a espiritualidade para a gente também. Então, a Neuzinha vai estar fazendo a espiritualidade para a gente hoje também. Boa domingueira para nós. E vamos nos desligar das eleições e agora nos... Como é que eu digo? Até sumiu a palavra aqui, né? Ih, me ajuda aí, Lu, sumiu a palavra. Essa é a Concentrar. Roda, né? Concentrar, apareceu a palavra. Obrigada, Neuzinha. Vamos nos concentrar na nossa domingueira aí. Então, eu vou pedir a vocês que mantenham os microfones. Bom, os microfones já estão fechados, o da Neuzinha já está aberto, né? E agora é com você, Neuzinha. Depois da espiritualidade, você já pode ir direto para a sua palestra.
E aí, quando tiver faltando assim, uns 10 minutos, de repente a Lu, eu, a Cacilda, a gente vai educadamente te avisar que está faltando esse tempo, porque a gente tem uma tendência de não saber dizer não ainda para os palestrantes, e as nossas domingueiras elas têm ido toda a vida, a gente tem se perdido no horário, é importante que a gente trabalhe essa questão da exigência na disciplina, né? Então, boa domingueira para nós, gente. Inicialmente, quero agradecer oficialmente o convite, né? Fico muito feliz, muito lisonjeada, porque eu sou muito adepta do amor exigente, né? Muito adepta, vestir a camisa mesmo do amor exigente, desde que eu conheci e entendi e comecei a ver as mudanças na minha vida, né? Então, estar aqui hoje, para mim, é muito importante, como pessoa, como adepta à causa, né? Como familiar. Aonde eu vou dar palestra, cursos, eu levanto muito a bandeira do amor exigente, porque eu sei que funciona, né? Então, estou muito feliz. Tem companheiras minhas do meu grupo que estão aqui e elas sabem o quanto estar aqui para mim hoje é muito importante, além de ser para minha recuperação, mas como pessoa, como a Neuza, né? É muito importante para a Neuza, assim. Eu avisei de imediato, assim, a coordenadora do grupo que eu frequento aqui em Porto Alegre, que é o meu xodó, o Grupo Esperança, eu avisei para eles, assim, muito feliz, né? Porque foi graças ao Grupo Esperança que eu conheci o amor exigente, que vem fazendo diferença na minha vida desde 2013, né? Uma caminhada, assim, que a gente tem. E muito interessante a tua fala no início, mas eleições, né, será? E me questionaram isso, mas como assim? Amor exigente, domingo de eleição, eu disse, gente, a doença escolhe dia e hora para bater na nossa porta? Não, a doença não escolhe dia e hora para bater na nossa porta, né? Então, a recuperação tem que ser buscada todos os dias, indiferente de ser eleição, Natal, Ano Novo, né? Aí a minha amiga disse, Neuzinha, é verdade, se os grupos não fecham, por que não ter uma reunião, né? E eu acho que é bem essa pegada assim mesmo. E trazendo para o lado da espiritualidade, eu trouxe uma historinha bem curtinha, que acredito que todos vocês já conheçam, mas que faz muita diferença na vida da gente, que é a história do beija-flor, né? Tá havendo um incêndio na floresta, todo mundo correndo para sanar aquele incêndio, e o beija-flor ali pensando, nossa, mas eu sou tão pequenininho, o que eu vou fazer? Como é que eu vou carregar? Como é que eu vou levar a água? Como eu vou ajudar? Um bichinho muito pequeno, muito indefeso, né? Visto no todo de uma floresta, ele muito aborrecido, pensando naquilo, nossa, mas o que eu faço? O que eu faço? Bom, a ferramenta que eu tenho é carregar a água no meu bico. Será que eu vou ajudar? Eu vou fazer. E ele foi, de pouco em pouco, fazendo o trabalho dele, carregando aquele pouquinho que ele podia de água no bico dele e levando a água para auxiliar o todo, né? Para fazer a diferença no todo. E eu acho que a espiritualidade é isso, né? Eu não sei se eu vou alcançar o todo, mas a minha parte eu vou estar fazendo. Como assim, Neuzinha? Onde eu me encaixo nisso? Exatamente nisso, né? Eu vou estar levando todos os dias, toda semana, o pouquinho do que eu sei, o pouquinho do que eu já ouvi, contando as minhas dores dentro de uma sala para ir sanando com aquele pouquinho que eu estou falando, acolhendo, abraçando aquela família que está chegando destruída, que todos nós que estamos aqui sabemos como chega um familiar dentro de uma sala, né? Então, a gente é aquele beija-flor que olhou assim, eu sou pequenininho, sim, mas eu tenho o meu papel aqui nesse espaço, né? Eu vou fazer o meu trabalho, por menor que ele possa parecer. Só que o menor que parece ser, ele é o grande, né? Quando a gente chega na sala, porque às vezes a gente pensa assim, essa semana eu estou cansada, né? Não vou, eu já vou há tanto tempo. Não, semana que vem eu vou. E aí a gente está deixando de nos refazer, de nos fortalecer e levar o pouquinho que seja da nossa presença, ou do nosso sorriso, ou do nosso olhar acolhedor, para aquela pessoa que está chegando ali e precisando de um acolhimento, precisando de um sorriso, de um olhar.
Mas, Neuzinha, tem outras pessoas que podem fazer isso lá na sala. Mas se todo mundo tiver esse pensamento de que tem outro, tem outro, tem outro, a sala pode ficar vazia um dia, né? Então, qual é o meu papel dentro do todo? Qual é o meu papel dentro da sala? Qual é o meu papel dentro da sociedade? O pouquinho que eu faço, o pouquinho de exemplo que eu dou, as pequenas mudanças que eu faço, elas têm uma relação muito grande no todo. É um pouquinho hoje, é um pouquinho amanhã, é um sorriso aqui, é uma mudança, é um não que eu digo hoje, né? Essas pequenas coisas que vão fazer a grande diferença num todo. E foi isso que aconteceu com o Beija-Flor, né? O pouquinho dele, aquele pinguinho dele, foi colaborando para que as coisas fossem se resolvendo no ambiente que ele estava. Ele faz parte daquele ambiente e ele estava ajudando a sanar aquele ambiente adoecido que estava. E que eu entendo que é o nosso papel dentro do grupo, né? Mas, Neuzinha, eu também sou doente, eu também estou adoecida. Exatamente aí que temos que estar lá, mesmo que estamos adoecidos. Ah, mas o meu familiar, Neuzinha, não faz mais uso de substância. Eu não preciso estar lá na sala. Sim, eu preciso estar lá na sala. O amor exigente, ele não está ligado somente ao uso de alguma substância. Geralmente a gente descobre, eu descobri por causa do uso da substância do meu filho, mas ele não está ligado a só isso, né? E aquelas pessoas que estão precisando de colo, de acolhimento, é tão bom, eu falo sempre do grupo que me recebeu, o Grupo Esperança, foi tão bom eu chegar lá tão destruída, assustada com tudo que eu estava sabendo, e ter um olhar, um sorriso acolhedor, uma pessoa que me pegou pelo braço e disse, vai ficar tudo bem. E a gente só precisa disso, que alguém nos diga que vai ficar tudo bem. E se eu não fizer o meu papel, o pouquinho que seja, dentro da sociedade, dentro do grupo, a gente não vai estar fazendo esse nosso papel, né? Assim como a gente foi acolhido, tem 500 pessoas que precisam ser acolhidas, inúmeras. Todos os dias, todas as semanas, chegam pessoas novas nos grupos precisando deste acolhimento. E se eu deixo o outro, mas a fulana vai toda semana, e se essa semana a fulana também está adoecida e não consegue ir, como é que fica? Quem vai fazer isso? Se a gente tiver sempre esse pensamento, os grupos vão se esvaziar. Então, a gente tem que ter esse olhar assim, que por menor que a gente possa se sentir, a gente tem sim um papel na sociedade, a gente tem sim um papel dentro do grupo, né? Eu gosto muito dessa história exatamente por isso, né? Porque muitas das vezes a gente se acha tão pequeno quando a gente olha o todo, né? Quem eu sou na fila do pão, como diz o ditado, né? Só que nós somos muitos. Num primeiro momento a gente pode achar que não, mas nós somos muitos. É eu, é a Joana, é a Ana, é o João, é o Pedro. E quando a gente se une em prol de uma causa, isso é lindo, isso é maravilhoso. É salvar vidas, como a gente fala, né? Mas no Neuzinha ninguém salva ninguém, mas a gente está mostrando o caminho, a gente está dando colo, a gente está abraçando, a gente está acolhendo para que aquela pessoa consiga se reerguer e ver o mundo, os problemas e as situações de uma forma diferente, né? E isso dá muito resultado. E era essa pequena mensagem que eu queria trazer na espiritualidade. Eu separei vários textos, não, mas eu vou levar essa do Beija-Flor, porque a gente vê também as dificuldades dos grupos, né? Que se tem essa dificuldade. Geralmente a família procura o grupo enquanto o seu acolhido está em tratamento e depois deixa o grupo, né? E a gente precisa de voluntários, a gente precisa de pessoas que levantem a bandeira da causa e que estejam ali recebendo quem está chegando em busca de ajuda, né? Essa é a minha parte da espiritualidade. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que o nosso papel na sociedade é importantíssimo, assim, né? Não tem essa coisa que, sou a Neuza, não. Eu sou a Neuza, a Rosa é a Rosa, e todo mundo junto faz uma grande diferença. E a gente precisa entender isso, né? Isso aí. Se você quiser agora falar o título da sua palestra, iniciar, é com você. Pode dar continuidade. Gratidão pela espiritualidade. Então, é a importância da família buscar ajuda. Eu tenho um grupo no WhatsApp de familiares desde 2014.
E eu entrei no Amor Exigente em 2013. Óbvio que no início foi difícil. Eu sempre digo que eu estava lá pelo passaporte, né, para poder visitar o meu filho, e agradeço muito isso, porque se não fosse o passaporte, eu não teria seguido no Amor Exigente, porque foi muito ruim, muito dolorido para mim. Capaz que o filho da Neuza vai fazer aquilo. Não, o filho da Neuza não vai roubar, o filho da Neuza não vai vir a traficar, o filho da Neuza não vai enganar as pessoas, né? Imagina, essas pessoas estão loucas. E eu saía muito braba das reuniões, muito braba. Imagina, quem são essas pessoas para estarem falando aquilo ali se nem me conheciam, nem sabiam do meu histórico familiar, né? Então, eu saía muito braba das reuniões, mas eu precisava do passaporte, né? E aí eu segui voltando, indo por causa do passaporte. Um dia, sentada lá, eu disse assim, nossa, eu estou perdendo tempo, né? Na minha visão da época, eu estava perdendo meu tempo ali. 2 horas sentada, gastava dinheiro para ir até o grupo, saía correndo do trabalho para chegar às 20 horas, para não chegar atrasada e tal. Eu disse, eu vou começar a olhar diferente para essas pessoas. E graças a Deus eu comecei a olhar diferente para as pessoas e buscar o entendimento do que estava sendo lido, do que estava sendo estudado. E aí eu fui entendendo o processo, fui estudando os princípios, me apaixonando por cada princípio, trazendo eles, obviamente, inicialmente pensando assim, eu vou entender isso para poder ajudar o meu filho. Esse era o meu objetivo inicial. E aí, com o tempo, quando eu fui entendendo o processo, eu vi que o Amor Exigente era para mim, que eu ia me modificar, que eu ia me tornar uma pessoa melhor se eu começasse a colocar em prática tudo aquilo ali que eu estava ouvindo e que eu estava estudando, e aqueles questionamentos que tem no livro para a gente, né? Então, eu fui entendendo que aquilo era para mim, e que aquilo vinha fazendo muita diferença na vida das pessoas. E comecei a botar isso em prática na minha vida. E foi dando certo e vem dando certo até hoje. Eu conheci o Amor Exigente em abril de 2013 e eu frequento o Amor Exigente até hoje. Meu filho estando em recuperação ou não, eu frequento o Amor Exigente, porque ele é um pilar da minha recuperação. Ele é uma ferramenta que eu tenho, junto com o conhecimento, junto com a minha espiritualidade, para mim me tornar uma pessoa melhor a cada dia. Porque a cada vez que eu leio aquele princípio, que eu estudo os princípios, eu vejo que eu aprendo mais um pouco. Mais um ano, aquilo ali eu não tinha assimilado o ano passado, porque a minha apostila é toda colorida, né? Ah, mas ó, anotei isso aqui e não fiz o ano passado. Então, lá vou eu colocar aquilo ali de novo para anotar, grifo diferente, e analiso por que eu não estou conseguindo fazer as coisas, qual é a dificuldade que eu tenho com aquele princípio. E nisso a gente consegue, aliado ao conhecimento que a gente precisa ir buscar, entender a doença, que é o primeiro momento que a gente entra no grupo, é pela doença do nosso familiar, né? E aí eu consigo entender, eu consigo compreender que, independente do que eu faça, eu não vou conseguir mudar ninguém. Por mais que eu ame, por mais que eu queira que o meu familiar tenha uma vida diferente, eu não vou conseguir mudar ele. Eu vou auxiliar. E o Amor Exigente me ensinou o amor verdadeiro, né? Porque, principalmente as mães, a gente acha que a gente tem que aceitar e fazer tudo pelos filhos, né? E dentro do Amor Exigente, a gente aprende a dizer o não, como a Rosa falou no início. Como não é importante na vida da gente, e não nos percebemos disso no decorrer do processo todo da vida da gente. E o não, ele é fundamental para tudo na vida da gente, para que a gente tenha a nossa vida, para que a gente consiga trabalhar melhor, para que a gente viva em harmonia melhor dentro do nosso lar. O não, ele é importante. A gente precisa saber dizer não, né? E não quer dizer que eu não amo. E isso a gente aprende lá no grupo. Não, dizer não é uma forma de amor. Quando nós temos crianças pequenas, a gente diz vários nãos, porque a gente está educando, né? E por que quando eles estão maiores, a gente também não segue dizendo este não, né?
Por que que a gente não diz não para as coisas que a gente não quer fazer? O que está acontecendo aí, né? E o amor exigente nos ensina isso, né? Deixa isso muito explícito, que sim, amorosamente, eu vou dizer não, né? E que isso vai ser bom para mim e vai ser bom para outra pessoa. Ah, Neuzinha, mas é que dizem que o amor exigente manda a gente botar o familiar para fora de casa. Eu não sei de onde as pessoas tiram isso. Eu recebo muito essa questão nas minhas redes sociais, né? Eu não sei de onde as pessoas tiram isso. Eu digo, olha, visite um grupo, conheça um grupo, porque não é nada disso que fala. Não é isso que o amor exigente nos ensina, né? Nos ensina a dizer não, a colocar limites, a botar regras, a mudar a partir de hoje, né? E isso não quer dizer que a gente tem que mandar ninguém embora. E o grupo nos fortalece muito, né? Eu sempre falo em todos os momentos, em tudo que eu estou fazendo, que as pessoas busquem um grupo de apoio, além de buscar outro tipo de ajuda. Ah, Neuza, mas eu estou indo no psicólogo, estou fazendo acompanhamento psiquiátrico, eu estou estudando. Busque um grupo de apoio. Ah, mas eu fico aqui na internet. Igual, busque um grupo de apoio, porque é dentro do grupo que a gente vai olhar no olho das pessoas, que a gente vai ver que o nosso problema, muitas das vezes, ele não é nada perto de outros problemas. Claro que cada dor tem a sua dor, né? A gente não consegue dimensionar a dor de ninguém, mas a gente consegue ver assim, ó, nossa, eu não posso reclamar tanto porque tem casos piores que o meu, né? E eu sempre digo isso, assim, eu não reclamo do meu filho pelas coisas que ele faz, porque o meu filho faz 10% do que muita gente que eu conheço faz, né? E que bom que eu aprendi isso, foi dentro da sala que eu aprendi isso. Foi dentro do amor exigente que eu aprendi que sim, eu amo imensamente o meu filho e eu desejo muito que o meu filho esteja em recuperação, mas não vai depender do meu desejo e do meu querer. Se dependesse do meu desejo, do meu querer e de todo o trabalho que eu faço ao longo desses anos, o meu filho estaria em recuperação. E o meu filho não está em recuperação. Então, eu aprendi dentro da sala. Por mais que eu tenha conhecimento, por mais que eu entenda o processo, a doença, os 12 passos, não vai depender de mim. Mas foi dentro da sala do amor exigente que eu descubro isso. É dentro de sala que eu consigo me manter. As pessoas me perguntam muito como é que eu consigo seguir a vida, né? Porque ultimamente, agora nos últimos meses, nós ficamos 6 meses sem notícia absolutamente nenhuma do meu filho. E eu segui com a minha vida, com todo o meu trabalho, né? Além de todo o trabalho que eu faço na área da codependência, e cursos, e palestras, e atendimentos, eu também trabalho em regime CLT. E passeio, e aproveito a minha vida com a minha neta, com os meus amigos. E as pessoas me perguntam muito isso. Mas, Deus, como é que tu consegue? Daí eu disse, é a junção, né? É a minha espiritualidade, o conhecimento e dentro do amor exigente. Por isso que eu levanto muito a bandeira do amor exigente. Porque se não fosse a busca de ajuda do grupo, eu não seria quem eu sou hoje. Eu não ia ser a Neuza que eu sou hoje, né? O ensinamento que o grupo me trouxe, o acolhimento que o grupo me trouxe, o estudo dos princípios, colocar os princípios no meu dia a dia, comigo, com os meus familiares, no meu trabalho, faz toda a diferença. Entender os princípios, entender que sim, eu estou dizendo não para o uso de substância do meu filho, mas não para o meu filho. Eu amo o meu filho, mas eu separo o amor do meu filho da doença que ele tem. E isso eu fui entendendo dentro de uma sala. Por mais que a gente leia isso, a gente não consegue entender se a gente não estiver dentro de uma sala. Eu, Neuza, pelo menos não consigo entender se eu não estiver dentro de uma sala. Se eu não ver aquelas pessoas que já fizeram, que já passaram por esse processo, e sim, deu certo. E deu certo para ela. Pode não ter dado certo para o familiar dependente químico dela, mas para ela está dando certo. E é o que acontece comigo, né? Está dando certo para mim. Para o meu filho ainda não, porque não é o momento dele. É o meu momento de dar certo. E como que eu vou ajudar, que nem eu falo muito no grupo, doente não cuida do doente. Como que eu vou ajudar assertivamente o meu filho se eu não estiver bem? Imagina, 6 meses sem aparecer em casa, sem dar uma notícia.
Aí ele chega aqui no meu portão, eu totalmente adoecida, como é que eu vou auxiliar? Eu, Neuza, para mim, a ajuda que eu tenho que dar para o meu filho é ele buscar um tratamento. Eu não posso colocar ele dentro de casa de novo e acolher e dizer, meu filho, tá tudo bem, vida do zero, amanhã eu vou começar tudo de novo. Não, o meu filho não tem como, né? O meu filho, ele furta, como diversos dependentes químicos fazem. Como é que eu vou abrir o portão e dizer, entra, filho, vamos dormir agora e amanhã tá tudo bem, a vida que segue? Não. Ele tem uma doença, ele precisa de tratamento. E a melhor forma que eu tenho para ajudar o meu filho é oferecer um tratamento para ele. Porém, eu, Neuza, tenho que estar bem para isso. Eu tenho que estar bem com a minha saúde mental bem, com o meu emocional bem resolvido, com a minha espiritualidade bem resolvida, porque senão eu vou fazer tudo errado. E aí é dentro da sala, é essa busca constante que me dá essa segurança e que me dá essa força de saber, de olhar nos olhos das pessoas e saber que uma hora vai dar tudo bem e que já está dando tudo bem para mim. Que eu estou conseguindo sobreviver a tudo isso, a minha vida está andando, as minhas conquistas, os meus sonhos estão sendo alcançados. Mas eu quis isso, eu busquei e busco incessantemente isso. Mas, Neuzinha, tanto tempo tu frequenta grupo, tanto tempo eu frequento grupo. Eu até estava conversando com a Rosa, eu fiquei, acho que 3 anos que eu fui presidente da minha instituição espírita, eu não consegui ligar as reuniões com o meu trabalho dentro da instituição. E foi o tempo que eu fiquei mais afastada. E agora, em julho e julho, que eu fiquei afastada das reuniões, porque eu estava dando um curso para uma federação, um curso sobre codependência, para uma federação de terapeutas. Mas eu sempre vou toda semana em algum grupo. Não estou conseguindo ir no grupo de minha preferência, que é o Grupo Esperança, mas eu sempre vou em alguma reunião, eu estou participando, seja online, seja presencial, para mim ficar cada vez melhor. E toda a família que busca essa ajuda dentro de uma sala, ela consegue ficar cada vez melhor. Dia a dia, ela vai mudando, ela vai se fortalecendo, ela vai criando laços e vai vendo que sim, a vida é possível seguir, que sim, tem uma doença na minha família, mas com serenidade, com tranquilidade, com coerência, entendendo que a gente não pode mudar as pessoas, a gente vai seguindo e que na hora certa a gente vai conseguir ajudar o familiar, que é o que a gente deseja, de uma forma mais assertiva. Claro, o meu caso é o meu caso, tem familiar que não furta nem nada, né? Então, a família que decide colocar dentro de casa, aí é uma questão familiar, né? O meu caso é diferente, não tem como mesmo, a gente é muito ciente disso, nós somos muito realistas para essa doença, né? Aprendemos a ser muito realista e conhecendo a doença, conhecendo o filho que eu tenho, a gente sabe muito bem disso, né? Então, a gente se prepara, né? Dentro de uma sala para a gente se fortalecer para os momentos que não são tão bons aos nossos olhos, mas que são necessários para a evolução de cada um, né? A minha evolução, a evolução do meu filho no tempo dele, né? Então, a gente vai se preparando para isso. Mas, com certeza, lendo aquele livrinho ali, muitas das vezes, a oração da serenidade 2, 3 vezes no dia, volta lá num princípio, dá uma lida, né? A gente tem uma apostila muito boa aqui da APAEX, e tem vários questionamentos nessa apostila, e eu sempre digo para as pessoas, né, as meninas que me conhecem, elas sabem, eu sou adepta do caderninho. Pega um caderno, tira um minutinho do teu dia, da noite, antes de dormir, pega o livro verde, lê ali o princípio, o que ele está nos pedindo, né? Faz aquela reflexão, anota, olha, eu preciso mudar isso aqui, o que eu tenho que fazer para mudar isso? Eu preciso fazer isso, isso, isso e isso. Tudo anotadinho ali no caderno. Tá, mas o que eu vou fazer para mudar isso aqui? Se eu for por esse caminho, eu vou conseguir fazer tal coisa. Eu preciso me fortalecer aqui. E a gente vai fazendo. Eu gosto muito de desenhar, porque eu visualizo melhor, né? Então, a gente desenha, faz uns esqueminha ali e vai vendo onde é que a gente pode ir mudando, o que a gente pode ir fazendo e vai funcionando, né? E uma coisa muito importante que eu vejo dentro do AE são as metas, né? Eu volto e meia falo lá no meu grupo para as meninas, e aí, segunda-feira, qual vai ser a meta da semana? O que vocês vão fazer? Parece uma coisa muito banal, né? Mas é uma coisa que faz muita diferença.
porque o familiar está tão adoecido que a gente esquece da gente, né? A gente esquece de quem a gente gosta, o que a gente gosta de comer, o que a gente gosta de ouvir. A gente já não cuida mais da unha, do cabelo, porque todo o dinheiro que a gente tem é destinado para o dependente químico. Todo o tempo que eu tenho é destinado para o dependente químico. E eu esqueço que eu existo. E aí, quando a gente chega no grupo, o grupo já nos sugere isso, né? Que a gente coloque pequenas metas, que seja pintar a unha, fazer o cabelo, uma maquiagem. Ai, mas isso é tão banal, que bobagem. Não, isso faz uma grande diferença, porque muitas das vezes a gente não se olha no espelho há muito tempo. E quando eu vou pintar meu cabelo, quando eu vou fazer uma maquiagem, eu sou obrigada a me olhar no espelho. E aí eu começo a ver, nossa, como eu tô diferente, nossa, como eu envelheci. E a gente começa a refletir. A gente olha uma unha pintada, nossa, quanto tempo eu não pintava unha. Ai, fica bonito. E aquilo ali vai nos dando, aos pouquinhos, uma força. A gente vai se sentindo melhor com esses pequenos detalhes que mais adiante vai fazer uma diferença no todo. É que nem o beija-flor, né? O pinguinho, então é a unha que eu pinto essa semana, é o cabelo que eu vou cortar a semana que vem, é o batom que eu vou colocar para ir numa reunião, ou até mesmo para ficar em casa. Tudo isso vai fazer diferença no meu processo. Eu vou começar a me enxergar com outros olhos, né? Eu vou me fortalecendo e aos pouquinhos isso vai me dando mais força e aí eu começo a entender melhor o que estão falando para mim dentro da sala, a entender melhor o que eu estou lendo, eu começo a olhar para as pessoas ao meu redor de uma outra forma, com um outro entendimento, e aí quando a gente vê, a gente realmente está cada vez melhor, né? Por isso que se pergunta muito no grupo, né? Que dia é hoje? Hoje é o primeiro dia da minha nova vida. E como eu estou hoje? Cada vez melhor, porque quando a gente vai fazendo este processo, mesmo que se tenha dores e problemas, dificuldades, porque todos nós vamos ter, não é porque a gente tem um dependente químico que a gente tem problema em casa, não, sempre tem um problema, mas é a forma que eu vou encarando, como eu vou vendo isso, que vai fazer a diferença e que vai me fortalecer para o momento certo eu ter coerência, ter serenidade para agir da melhor forma possível, né? E funciona. Eu sempre digo para as pessoas, funciona. Ah, mas Neuza, funciona para ti porque o teu filho às vezes meu filho às vezes tem um período que ele fica limpo, né? Mas não é só isso, né? Funciona para minha vida. Hoje eu olho para trás e digo, nossa, que bom que eu sou essa Neuza de hoje, que eu não sou aquela Neuza lá do passado, né? Mas por quê? Porque hoje eu busco para mim. Independente do que o meu filho esteja fazendo, eu estou buscando para mim, né? Eu entendi que a minha vida é primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Então, se eu não cuidar da minha vida, se eu não cuidar da minha saúde, se eu não trabalhar, quem vai fazer as coisas por mim? Ninguém. Ninguém vai pagar as contas da minha casa se eu não trabalhar. Ninguém vai trabalhar no meu lugar. Não tem isso. Não vai ser a minha filha que vai tomar os remédios por mim, que eu preciso. Então, não adianta eu mandar ela ir no médico por mim. Tem que ser eu. E se eu estou aqui, é porque o nosso poder superior nos permitiu estar aqui. Então, a gente tem que buscar estar aqui da melhor maneira possível, buscando estar da melhor maneira possível, nos fortalecendo em todos os aspectos, né? E dentro da sala é a melhor ferramenta para a gente estar nos fortalecendo. Ah, aconteceu uma recaída. Todo mundo fica mal, não tem um familiar que não fique tocado, nós temos sentimentos, mas a gente vai saber lidar de uma melhor forma possível com essa recaída. Olha, meu familiar está com mudança de comportamento, vai ser dentro da sala que a gente vai entender isso e a gente vai saber sinalizar. Não vou mandar ele, não vai ser eu que vou... Olha, é isso, não. A gente vai saber como falar, como abordar isso e entender que vai depender dele, que não vai depender de mim. Ele vai ter as mudanças dele, se ele quiser, vai ter. Mas como eu vou agir perante isso? É só dentro de uma sala que a gente vai aprender isso. É conversando com os nossos iguais, né? É ouvindo as outras histórias, é ouvindo aquelas pessoas que já estão ali um período a mais do que a gente, que já tem uma bagagem maior do que a gente, né? E que muitas das vezes estão ali sem o seu familiar estar em recuperação.
Eu já conheci coordenadores de grupo que o familiar não estava em recuperação e a pessoa estava lá seguindo firme e forte a recuperação dela. Já conheci coordenador de grupo que depois de 5 anos estando dentro de uma sala, que o familiar dela entrou em recuperação. E ela estava ali, insistentemente, buscando toda semana, indo, é chuva, é frio, é sol, mas estava lá, toda semana buscando, porque ela entendeu o processo, o grupo dava força para ela, né? Então, ela foi fazendo tudo isso e foi vendo o resultado. O meu filho, como eu já disse, não está em recuperação, mas eu consigo ver o resultado nele, né? Das minhas atitudes, né? Esse tempo eu estava conversando com um conhecido nosso, que sabe bem a nossa história, e ele me disse assim, ó, mas Neuzinha, o Douglas, ele só vai bater no teu portão a hora que ele realmente quiser ajuda. Porque ele sabe que tu não vai dar 10 reais para ele, que tu não vai dar 20, que tu não vai dar 30. Ele conhece a mãe que ele tem. Então, a hora que realmente ele quiser ajuda, ele sabe aonde ele vai ir buscar ajuda. Ele sabe o lugar certo para buscar ajuda. E eu disse, isso é uma realidade mesmo, né? Porque eu, Neuza, não quero ser facilitadora do uso do meu filho. Eu não quero ser aquela pessoa que diz assim, não, eu dei 20 para ele ir lá comprar a cocaína ou a pedra dele. Não, eu não quero ser essa pessoa. Se ele vai fazer com as escolhas dele, com a livre vontade dele, não com o meu auxílio. E é muito real isso, assim. Aí eu fiquei olhando todo o processo, né? Porque desde 2013 a gente vem nesse processo de interna, melhora, e é realmente uma verdade. Quando ele realmente quer uma ajuda, ele sabe aonde buscar. Ou ele vai buscar comigo, ou ele vai buscar com a irmã dele. E ele sabe que fora disso, ele não vai ter a nossa ajuda. A não ser que seja para realmente tratar a doença que ele tem, porque ele tem uma doença. E quando a gente tem uma doença, nós precisamos tratar. E qual é o tratamento da dependência química? Meu filho, na compulsão, é internação, não tem outra coisa. Não tem outro. Não, vamos colocar dentro de casa, vão dar amor e carinho, celular, internet, Netflix, e vai ficar tudo bem. Não, não vai ficar tudo bem. Não fica tudo bem. Não é assim, porque a pessoa está na compulsão, da noite para o dia, tá bom, agora não vou usar mais. Não. A gente que já está nessa caminhada, a gente sabe que o processo de abstinência é muito grande, né? Então, precisa de tratamento. E quando a gente tem uma doença dentro da casa, a gente tem que fazer com que aquela pessoa se trate, né? E a única forma que nós temos é essa, auxiliando ele com o tratamento. E ele sabe bem disso. E ele sabe porque ele fala muito disso, né? A última internação do meu filho foi em 2020. Julho de 2020. E quando eu fui conversar com a administração da comunidade que ele estava, eles já sabiam a minha história, porque ele falou muito bem de mim, dos trabalhos que eu faço. Olha, minha mãe voluntária na área, minha mãe já esteve na Fátima Bernardes, a minha mãe isso, eu já estava famosa dentro da comunidade terapêutica. Quando eu fui falar com a guria, ela disse, eu já sei toda essa história já, seu filho, porque a comunidade que o meu filho estava, eles têm reunião de amor exigente para os residentes da comunidade. Eu achei maravilhoso isso. É a primeira comunidade que eu vi aqui no Rio Grande do Sul que tem reunião de amor exigente para os acolhidos da comunidade terapêutica. E a moça que faz essa reunião me disse, não, eu já estou sabendo toda a sua história, e engraçado que ele fala que esse é o caminho correto, né? E ele acha diferente, mas tudo bem, é o caminho dele, a trajetória dele, são as escolhas dele, né? Então, quando a gente vivencia isso, o nosso familiar entende, mesmo ele não seguindo o caminho que a gente queria, porque eu queria uma coisa, mas ele quer outra coisa ainda, a evolução dele é diferente da minha, né? As escolhas dele nunca vai ser igual às minhas, é o tempo dele, é o momento dele, não é o meu momento, claro que eu queria que fosse no meu momento, da minha forma, mas não, é a forma dele, né? Então, mesmo assim, ele consegue perceber as mudanças e saber aonde ele pode realmente pedir ajuda, né? Eu comento muito no meu grupo, o meu filho, ele não pede dinheiro para nós, ele tentou manipular minha filha esses tempos, mas ele sabe que não adianta dizer assim, me dá 20 aí para comprar tal coisa, porque ele não vai ganhar os 20 de mim, né? Mana, tô sem dinheiro para cigarro. Ele falou esse tempo para ela. Mano, se tu não arrumou o dinheiro do teu salário para tu comprar cigarro, eu sinto muito, eu não posso te dar. Eu tenho uma filha para sustentar. A pessoa trabalha, tem que se organizar com o dinheiro que tem.
E aí ele viu que nem com a irmã ele conseguia, né? Ah, mas é que eu gastei. Eu disse, não, mano, eu não tenho. Não tenho. E aí ele viu que nem com a irmã ele conseguia, né? Então, ele viu que aqui em casa não tem. Então, quando é que vai ter? Quando ele realmente quiser uma ajuda de verdade. Então, enquanto ele não quer isso, ele sabe que não adianta ele se chegar na família. Então, ele percebeu essa mudança, né? Me lembro que na primeira internação dele, ele foi falar de mim para o coordenador da comunidade. Ele veio na primeira reinserção social e voltou reclamando, porque a mãe está pior do que ela já era. E aí o rapaz falou, olha, a tua mãe agora ela é amor exigente. É daqui para pior, o cara mexeu com ele, né? Outro te endireita agora, outro só vai ouvir cada vez mais não e mais não da tua mãe. E ele disse assim, mas é que tá ficando difícil, já era difícil com a mãe, tá ficando difícil agora, né? E o cara disse, mas isso é amor exigente. Se tu quer viver em recuperação, tu vai ter que fazer igual a tua mãe. Tu vai ter que dizer não para um monte de coisa na vida e tudo que ela tá fazendo é pro teu bem, né? E ele foi entendendo o processo e ficou um bom tempo limpo, trocamos muitas ideias. Ele chegou aí a algumas reuniões do grupo de sobriedade de amor exigente que tinha lá na cidade que ele morava, aqui em Porto Alegre também, ele foi em algumas comigo, entendeu o processo nesse período, depois teve as recaídas dele e tal. Mas o grupo serve muito, muito para isso, sabe? Para a gente se fortalecer, né? Para a gente estar cada vez melhor, para a gente entender, né? Que é dolorido, e o processo é lento e que não depende de mim, né? Se dependesse da gente, nenhum de nós ia ter um familiar dependente químico, com toda certeza, né? Ninguém ia ter isso se dependesse da gente, né? Então, a gente tem que buscar grupo, mesmo que a gente esteja muito cansado, tá frio, tá chovendo, reserva um valor do orçamento ali para ir, né? Porque às vezes depende de Uber ou de passagem, reserva um valor para tu ir. Mas eu ganho pouco, Neuzinha, tá? Mas come um X a menos no mês, tira o valor da tua passagem, mas vá em busca de uma ajuda, para que a gente tenha serenidade, para que a gente consiga seguir a nossa vida, porque senão, é o que eu digo para as meninas, né? Não vai ser o Douglas que vai pagar as contas da minha casa, de jeito nenhum, recaído de forma alguma. Não vai ser o meu filho que vai colocar comida dentro da minha geladeira. Não vai ser ele que vai pagar minha luz, a minha internet, comprar as minhas roupas, os meus medicamentos, de forma alguma. Enquanto ele tiver recaído, isso não existe. Então, quem vai fazer? Se eu não estiver bem? Se eu não tiver emprego, ninguém vai fazer isso por mim. A minha filha trabalha, tem a família dela para sustentar. E aí, como é que vai ficar a minha vida? Como é que vai ficar a minha vida com os amigos que eu tenho, com a minha neta, com os outros familiares que eu tenho, com o esposo, que seja, né? Como vai ficar a vida da gente, né? Então, que busque sempre o grupo, mesmo que a gente esteja com preguiça. Eu sempre falo que quando a gente está com preguiça e está cansado, é o dia que a gente tem que estar dentro da sala, porque é o dia que a gente não está tão bem assim, né? Então, é aquele momento da gente estar ali na sala. E como a gente se sai fortalecido de dentro de uma sala. Claro que os primeiros dias não, e aí a importância da gente seguir voltando, porque o segredo sempre está na próxima reunião, né? E aí, quando a gente entende, é maravilhoso. A gente sai com um gás daquela sala, assim, com uma vontade de viver incrível, incrível, e com uma certeza de que sim, tudo dá certo na vida da gente. Absolutamente tudo dá certo na vida da gente. Independente dos problemas, das situações que a gente está vivendo, tudo dá certo na vida da gente. É o olhar que a gente vai ter das coisas. Neuza, tu não fica braba? Eu fico pé da vida. Quando meu filho recai, eu fico braba, porque ele entende o programa, ele sabe o programa. Meu filho já tirou gente da rua. Fico braba no primeiro momento, a gente é de carne e osso. Mas aí eu respiro fundo. Não, mas para aí. Não pode ser assim. Não é assim que vai funcionar, né? E aí a gente começa tudo de novo. Mas graças a eu estar sempre vinculada à sala, graças a eu estar sempre buscando ajuda, a estar sempre entendendo, sempre estudando, né? Para mim, o estudo dos princípios, ele é crucial, né? Meu livro cada ano eu compro uma caneta colorida diferente para saber que é um ano diferente que eu marquei ali e uma escrita diferente para saber.
porque eu estou sempre, sempre, sempre aprendendo, né? E se não fosse todo esse... Deixa eu perguntar uma coisa. Como veio a ideia de você escrever o livro? Como que surgiu isso? Por causa do meu blog. Eu comecei a escrever num blog, porque eu gosto muito de redes sociais. Em 2014, a história, tudo que eu estava sentindo, que eu estava lendo, era tudo novidade para mim, né? Então, tudo que eu lia, eu jogava num blog. Fui jogando lá. E comecei a botar os meus sentimentos, o que eu estava sentindo. Comecei a pesquisar na internet, achei uns blogs legais. Vou fazer igual. E aí, em 2019, o site UOL me achou. Eu dei uma entrevista para a Isilda, que na época ela estava na Jovem Pan. Aí o site UOL me achou, dei uma entrevista para o UOL. E o programa da Fátima me achou por causa dessa entrevista do UOL. E o aí programa da Fátima, desculpa eu interromper, eu assisti. Aí eu fui pesquisar aqui agora para ver, foi dia 16 de maio de 2019. Então, quem quiser assistir, está lá na Globoplay aberto para a pessoa assistir. Exatamente. E foi legal porque foi uma troca ali, né, com as Foi pessoas. muito bacana, nossa, foi muito bacana. Que é uma psicóloga, né, alguns artistas também, né, foi bem legal. Tinha os dois, tinha um dependente químico e uma familiar de dependente químico artista, né? Artista, e foi um programa, foi um divisor de águas para a gente falar, né? Naquele horário ali, muita gente me disse, ai, Neuza, mas pouco tempo, gente, foi maravilhoso. O pouco tempo foi ótimo, né? E aí fui parar lá no sofá da Fátima da noite para o dia, literalmente, né? E aí fui escrevendo e tal, aí um dia eu disse, acho que ficava legal, né, fazer um livro. E fiz um orçamento em 2019 com uma editora, muito alto o valor, eu disse, deixa isso guardado. Aí, em 2019 mesmo, ou 2020, eu não me lembro, 2020, eu acho, 2021, por aí. 2021. Eu recebi no meu canal um depoimento de um familiar, eu mandei para o Douglas, que ele estava em recuperação, mandei para ele e falei, nossa, filho, que vontade de fazer meu livro de novo. Ele, como assim, mãe? Eu disse, tu estava recaído, tu nem sabe. Eu falei para ele, mãe, orçou fazer um livro, mas é caro. Mãe, põe esse projeto em prática. Eu disse, não, Douglas, tá louco? Isso aí não dá, muito dinheiro. E ele chegou em casa do trabalho, ele trabalhava na comunidade terapêutica. Não, tu tem que fazer, vamos montar o projeto. Montei o projeto junto com ele. Ele idealizou toda a sistemática de como eu ia conseguir o valor. Foram quase R$4.000 para fazer 200 exemplares, né? Como eu ia conseguir o valor, quanto que eu ia vender o livro e tal. Ele me ajudou a esquematizar tudo isso. E isso em 2021, outubro de 2021. Em novembro de 2021, assinei contrato com a editora, e aí no início desse ano, a gente já desconfiou da recaída dele por as mudanças de comportamento, e aí o livro já estava saindo, eu já tinha vendido quase 200 livros sem ter ele fisicamente. E aí, em março, meu filho, oficialmente a gente, né, soube da recaída, internamos ele dia 7 de março. Dia 10 de março, meu filho saiu da comunidade terapêutica, que era uma involuntária, e na mesma semana eu tive a minha sessão de autógrafo presencial do livro, sem saber aonde ele estava, sem notícia nenhuma. E de lá para cá, minha vida mudou muito, assim, né? Muito em decorrência do livro, né? E meu filho faz parte desse processo, né? Terça-feira eu estava dando uma palestra e eu falei, se não fosse ele, a insistência dele, não tinha o livro. Eu não ia estar trabalhando hoje com tantos profissionais, que hoje a busca é muito grande por dependentes químicos e por profissionais da área. Eu estou vendendo muito livro para dependente químico e para profissionais da área, que querem entender a sistemática da família, porque o livro é a minha história, né? Tudo que eu fiz, certo, errado, meus sentimentos, como é que eu cheguei até 2019 da forma que eu cheguei, né? E isso tem tudo a ver com ele. Se não fosse ele estar aquele período de recuperação, ele não ia ter o livro hoje, né? É muito louco isso, né? Mas é isso, então, e isso tudo foi dentro da sala, né? A sala que o que eu aprendia, eu ia botando lá no meu blog, ia contando as histórias, e é por isso que eu falo sempre assim, busque uma sala. A gente precisa dentro de uma sala, independente do tempo, se tá em recuperação, se não está em recuperação, a gente tem que estar dentro da sala, né? Meu filho ficou um tempo em recuperação e eu não deixei de ir nas reuniões. Ele não vai, mas eu vou. Ele não faz, mas eu faço. E é isso que as famílias precisam entender, né?
Existe, Neuzinha, uma barreira muito grande, até a gente entender que, assim, que a família tem um peso, né? A primeira coisa que a família pensa é assim, ele que está fazendo as coisas erradas, eu que vou ter que buscar um tratamento, né? Existe muito Exatamente. isso, né? Ah, mas quem usa droga é ele, não sou eu. Aqui em casa existem uns facilitadores, né? A casa é minha, eu estou separada, bebida alcoólica desde que meu pai morreu, já faz uns 12 anos, não tem, porque eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu fui conhecer maconha com 30 e poucos anos de idade, então eu tenho os facilitadores nesse processo de auxílio na recuperação, né? Então, em casa não tem bebida, mas eu já ouvi casos da família receber o dependente químico para uma ressocialização com churrasco e cerveja. Ah, mas é ele que usa droga. Mas qual é o meu papel como família nesse processo? Como eu quero ajudar? Ah, mas é que daí, se eu mudar, ele vai parar de usar? Pode ser que não. Mas eu vou ser um agente que vai ajudar ou não, causador daquilo, né? Hoje, eu não me sinto culpada de absolutamente nada no processo do meu filho e eu sei que não sou eu que auxilio ele a fazer o uso da substância, né? Não sou eu. Os meus comportamentos hoje são totalmente diferentes com ele, né? Então, eu não sou agente causadora disso, graças a Deus, né? Mas a gente sabe que existe muitas, né? Ah, mas é ele que usa, por que que eu vou buscar ajuda? O doente é ele? Não. Todos somos adoecidos nesse processo, né? Todos somos muito adoecidos nesse processo. Desculpa eu ter te interrompido, mas Não, é não. normal, mas é porque eu fiquei empolgada aqui e eu queria pegar o gancho do que você estava falando, né? Mas pode dar continuidade. Não, A vamos ver gente o que tem o ainda um pessoal quer tempo falar bom aqui, aí. que eu vi que tem bastante gente no chat falando, né? Acho que nós Uhum. podíamos abrir para o pessoal, né? Sim, sim, podemos abrir para perguntas, sim. Lu, me ajuda? Enquanto isso, a Cacilda quer dar uma olhada no chat? Ah, já tem uma mãozinha ali levantada. Gente, lembrando que a nossa domingueira é gravada, né? Tudo isso que a gente está falando aqui vai ficar nas mídias e que a gente precisa pensar quando a gente vai abrir alguma coisa em relação ao nosso desafio, né? A Neuzinha, ela está aqui falando porque para ela já é uma coisa bem resolvida, né? Então a gente tem que tomar muito esse cuidado, porque às vezes a gente começa a contar a história do outro e esquece que a gente não está numa reunião de partilha, né? A gente está num domingo de aprendizado, tá bom? Vamos lá, Lu, me ajuda aí. E uma coisa importante, né? Eu sempre tive o aval do meu filho, né? Meu filho autorizou quebrar o anonimato dele desde que eu comecei com este meu trabalho, né? Tudo que eu faço, sempre que eu fui convidada para alguma coisa, eu ligava para ele e dizia, mesmo ele não estando em recuperação, olha só, eu fui convidada para dar uma entrevista em tal portal, beleza, mãe, vai lá. Quando o UOL me chamou, eu disse para ele, Douglas, a proporção do site UOL é muito grande, mãe, não tem problema. Quando foi chamada na Fátima, eu não quis ir. Eu queria mandar outra pessoa. E eles, tu nem é louco em não ir. Tu vai lá e tu vai dizer sim quem tu é. Eu disse, Douglas, tu vai ficar conhecido nacionalmente. As pessoas... É Globo, Douglas. Mãe, não tem problema. Tu vai lá e faz isso aí. Faz que é o teu trabalho. Então, é diferente da gente estar dentro de uma sala partilhando sobre os nossos familiares, né? Foi muito bom você colocar isso, sim, é muito bom. Então, vamos lá, Lu, me ajuda aí, por favor. Vamos lá, Cida, pode abrir o microfone. Está sem som. Está sem som, Cida. Tenta de novo. Na outra semana aconteceu também, né, com o microfone dela, mas a gente falou antes, no início da reunião, e estava funcionando, né? Tenta de novo, Cida. É que tá... Agora abriu. Abre. Ô, Neuzinha, estão perguntando bastante o seu contato. Cida, digita, tá? Digita no chat. A Neuzinha pode passar o contato, Neuzinha? Passar o contato. Querem que eu coloque aqui no chat? Sim. Eu vou colocar meu celular e as minhas redes. Eu vou colocar aqui minhas redes sociais, que é mais fácil. @a dependência química daqui. A dependência química daqui. Tudo que é rede social possível, gente, eu tenho, tá? Até TikTok eu fiz. Olha só, até TikTok eu fiz.
porque eu pensei assim, ó, bom, a gente tem que levar a mensagem em todos os lugares, né? E onde é que os jovens estão hoje? No TikTok, né? E aí eu criei um TikTok da dependência química também. É uma forma de também atingir um outro público, né? Uhum. Botei ali meus contatos. A Cida você vai dar uma passada no chat? Sim. Enquanto o pessoal se anima de levantar a mãozinha, eu não sei por que a Cida não está conseguindo abrir o microfone, não é? Olha, na verdade, as pessoas estão elogiando muito e tecendo algum comentário sobre o que ela tem falado. Por exemplo, a Andréia disse que, para ela, cada dia mais convicta de que estou no caminho certo, quero aprofundar os estudos e ser uma voluntária. A Dina, se não procurarmos ajuda em um grupo, acabamos enlouquecendo. Graças a Deus que existem grupos maravilhosos de autoajuda. Então, são comentários assim, além do contato da Neuzinha e onde que se compra o livro, mas aí, pelo contato, a pessoa... o livro compra diretamente comigo. Não coloquei para vender em outras plataformas, porque livro é uma coisa que o custo é alto, né? Então, e eu gosto já de conversar com a pessoa, às vezes, e eu gosto muito de indicar grupo. Então, todo mundo que quer comprar meu livro, o contato é comigo, eu já converso com aquele familiar e já passo o site do Amor Exigente, os links de grupo de apoio, né? Sim, Então, os comentários têm sido nesse aspecto, sabe? Agradecendo muito a palestra, elogiando muito, pessoas dizendo que, concordando com o que a Neuzinha tem falado. A Nilza botou que o filho dela ficou 6 meses internado, saiu e recaiu 1 mês depois. Agora saiu direto. A gente tem que saber colocar os limites dentro da nossa casa, né? Eu digo assim que a gente cria filho para o mundo, né? As nossas obrigações com os nossos filhos são até os 18 anos de idade, pela lei, né? Tá maior de idade, beleza, quer continuar morando com o pai e com a mãe? Vamos colaborar dentro de casa. Como é que tu vai auxiliar? E eu gosto muito de dar o exemplo da minha vivência, né? A minha filha, por muito tempo, ficou morando aqui comigo. Eu tenho uma neta de 5 anos e era tudo muito bem dividido na minha casa. O sustento da filha dela era com o dinheiro dela e as coisas de casa eram dividido, mas a casa é da Neuza. Então, as regras maiores eram da Neuza. Muita coisa nós acordávamos juntas, mas as regras eram da casa da Neuza, porque a casa é da Neuza, né? Aí, até que ela foi ter a casa dela e hoje ela tem a vida dela, as escolhas dela, ela que faz, não é eu. Mas na casa da Neuza, as regras são as da Neuza. E isso a gente tem que deixar muito claro quando a gente tem o dependente químico em casa, né? Porque a gente sabe que eles são folgados, né? Então, se a gente não deixar bem claro, fez o tratamento, vai ficar em casa agora, tá, beleza, mas vai trabalhar com o quê? O que vai fazer? Ele quer um carro, tá, mas ele precisa ter um carro agora? Mas ele falou que agora ele vai recuperar o tempo perdido. Como é que vai recuperar o tempo perdido? Vai fazer... Recuperar o tempo perdido não tem, o tempo não volta. O que ela vai fazer a partir de agora? É isso que a família precisa entender e ser bem realista nesse sentido, né? Tá, mas vai dar um carro para quê? Ele recém acabou um tratamento. Ele pode ter um carro? O que a equipe multidisciplinar recomendou para a recuperação dele? O que foi pedido, foi sugerido para ele fazer, né? E a família erra muito nesse sentido, né? Aí quer meio que premiar por ele ter feito um tratamento. Não, e não é prêmio, né? O tratamento ele vai seguir sempre. Se o cara quer se manter em recuperação, o tratamento é para o resto da vida. Não é prêmio estar em recuperação, né? Ô, Neuzinha, a Cida, que não conseguiu falar, escreveu que o filho dela vai sair, tem 4 meses de internado e vai sair dia 19, e ela não sabe como fazer. Ele disse que teve um despertar hospital, nunca mais a gente sabe que o primeiro passo é arrumar um emprego. Bom, não deixa de frequentar as salas, né, Cida? Buscar agir da melhor naturalidade possível, regras bem claras, bem estabelecidas, né?
eu penso que a gente tem que trabalhar em conjunto com a equipe multidisciplinar que está tratando o nosso familiar, né? Ver o que a equipe multidisciplinar sugeriu para ele, né? Para a gente auxiliar neste processo, né? Não vou pegar pelo braço e ficar levando para o NA toda hora, a não ser que ele peça essa ajuda. Às vezes a insegurança faz com que ele peça, olha, mãe, tu me leva, tu me busca, tu me acompanha. Então, a gente faz isso, né? Mas é buscar e colocar em prática tudo o que tu está aprendendo dentro das salas, né? E trabalhar sempre em conjunto, assim, eu não sei se é clínica ou comunidade terapêutica. Em comunidade terapêutica eles têm os padrinhos, né? E eu acho que a família tem que estar muito em conjunto, assim. Eu até hoje falo muito com os padrinhos do meu filho, né? Tem um que eu sou muito amiga de partilhar com ele hoje em dia, mas eu tenho muito esse contato, assim, para a gente ir arrumando as coisas, né? Porque eles têm as inseguranças na saída, imagina, fica muitos meses longe do mundo, né? E aí eles sabem o que vão encontrar aqui fora. Então, tem essas inseguranças, e aí é o nosso momento de saber ajudar de uma forma mais equilibrada, né? Então, segue frequentando as reuniões, não adianta se desesperar, né? Já me desesperei diversas vezes, de nada adiantou, né? De nada adiantou. Então, é buscar a serenidade, oração da serenidade, várias vezes no dia, se for necessário. Entre em contato com o padrinho dele ou com a equipe multidisciplinar, mas não deixe tu de buscar ajuda para ti, né? As ferramentas, ele vai sair com a mochila cheia de dentro do tratamento, né? Assim como nós. E aí cabe cada um usar suas ferramentas, né? Isso aí. Hélio Cruz quer fazer uma pergunta. Hélio, pode abrir o microfone. Boa noite a todos. Eu li no chat, uma pessoa queria saber se existia aqui em Porto Alegre, Canoas, alguém, um conselheiro. Eu respondi no chat, não sei se ela chegou a ler, que eu entendo para mim que o melhor conselheiro seria a participação nos grupos, mas eu gostaria que a Neuzinha fizesse um comentário sobre essa situação. Conselheiro como? Para quem? Direto para a pessoa? Quem está apto? Então, eu gostaria que ela falasse sobre o grupo. Obrigado, boa noite. Hélio, eu concordo exatamente contigo, né? A família é tão adoecida que, às vezes, ela que quer arrumar o tratamento para o seu especial, né? E não é. Não sou a Neuza, eu não sou especialista para arrumar o tratamento do meu filho, né? Não é a Neuza que vai dizer lá para a equipe multidisciplinar, olha, ele tem que tomar X remédio. Não, quem vai decidir é lá onde ele está, né? Então, um conselheiro para mim, vamos buscar a sala, né? A melhor coisa que a gente tem é a sala. Muitas das vezes a família extremamente adoecida precisa de uma ajuda psicológica, uma ajuda terapêutica, mas não quer dizer que ela não tem que estar dentro da sala, né? E o dependente químico vai ser a equipe multidisciplinar da clínica ou da comunidade terapêutica ou do CAPS, que ele faz tratamento, que vai dizer o que ele tem que fazer, não é a família, né? Não é a família. Eu vejo muito isso, Hélio. Mas eu já falei que tem que tomar X remédio. Não, mas eu não sou médica. Quem sabe são os profissionais que estão dentro dos locais que sabem a melhor medicação para o nosso familiar, não é eu, né? Eu, Neuza, não sou formada em medicina. Como é que eu vou querer me atrever a mandar no remédio que vão dar para ele? Não, né? Enquanto o pessoal vai pensando em mais um pouquinho, eu vou passar uns pontinhos aqui, Neuzinha, que eu anotei. Eu achei interessante quando você disse o amor exigente é para mim, né? Então, a gente vem para o grupo achando que a gente está aqui, quando chega, para resolver o problema do outro. E aí a gente descobre que é para a gente. E mesmo que o nosso desafio entre recuperação, é igual você falou, as questões da vida vão continuar existindo. Então, a gente saber que a gente tem um grupo, que a gente pode se apoiar, né? Mesmo que a nossa família esteja em recuperação, para essas questões e para os comportamentos que, às vezes, inconscientemente, a gente tem a tendência a repetir, né? E aí você diz que começou, então, a colocar em prática na sua vida. É isso que a gente precisa. Amor exigente não é decorar uma matéria de prova que a gente vai lá na prova, faz e pronto, né? E você colocou, independente do que eu faça, eu não vou conseguir mudar ninguém.
eu penso que a gente perde muito tempo da nossa vida porque a gente quer mudar as pessoas. A gente quer dizer para a pessoa o que ela vai estudar, como ela vai se vestir, qual o melhor caminho que ela deve seguir, né? E aí a gente começa a descobrir que não adianta, não é por aí. É igual o Neubi diz, já falei isso aqui várias vezes, mostrar caminhos. E aí, quando você falou também do não com amorosidade, né? Foi tão lindo na minha vida quando eu consegui dizer para o meu desafio assim: eu amo você, mas eu não aceito o que você está fazendo de errado. E ele disse assim para mim: você acha que eu tenho chance? E ali eu disse: tem, só depende de você. E ali começou o processo de recuperação. Porque antes a gente tem a tendência a colocar a pessoa na lata do lixo e a dizer que ela não presta, que ela faz tudo errado, que a gente está cansado, que mal a gente fez a Deus, por que a gente está passando por tudo isso, não é? E aí depois a gente começa a ter essa visão que o amor exigente traz de que a gente pode separar a pessoa da doença, do que ela está vivendo ali, né? E é muito lindo quando a gente consegue fazer isso. E não só o nosso dependente químico, mas qualquer pessoa que a gente queira, que a gente vá conviver, né? Olhar para o outro, buscando sempre o que o outro tem de melhor. Eu vou finalizar quando você disse também, primeiro lindo, né? Você abriu seu coração aqui para a gente e falar sobre conhecimento, espiritualidade, né? E o grupo, que são os seus alicerces. Separar o amor da doença, eu falei, e que doente não cuida de doente. E a gente, às vezes, não está se entendendo mais, não está se aguentando e continua achando que a gente vai dar conta, vai dar conta, vai dar conta, né? Então, esses princípios do amor exigente dos nossos recursos limitados, que a gente não tem culpa, eu não criei aquela situação, né? Principalmente você que tem a sua espiritualidade, como você comentou, entender que muitas das vezes a gente vai precisar dessas convivências, né? Dessas pessoas que são escolhidas para virem para a nossa família, né? Para a gente poder se tornar pessoas melhores. E a gente parar e entender que a gente precisa parar com essa coisa de prometer, né? A gente fica muito prometendo para o outro aquilo que o outro nem está pedindo para a gente. Olha, quando você sair da clínica, eu prometo que eu vou te dar isso, prometo que eu vou te dar aquilo, prometo não sei o quê, prometo não sei o quê. Gente, para com isso. Espera o outro buscar, né? Espera o outro se esforçar para ter, né? Neuzinha, muita gratidão, muito lindo assim, você abriu o coração para a gente. Encantada mesmo. A Cacilda tinha levantado a mãozinha ali. Isso. A Kátia faz uma pergunta interessante aqui. Ela diz o seguinte, Neuzinha, só uma curiosidade. O fato de o ente do seu filho não importar em assumir em público que tem a doença, não quer dizer que ele se sente acomodado, acolhido e já nem liga mais em sair dessa realmente? Porque, na maioria das vezes, eles têm a negação. Seu caso é interessante. Mas o meu filho tem a negação, né? A gente está vendo ele recaído, ele está dizendo que ele está bem. Porque dentro da escolha dele, eu hoje olho assim, bom, dentro da escolha dele ele está bem, né? Porque ele está vivendo uma coisa, né? A gente começa a ver as mudanças de comportamento e a gente alerta, Douglas, olha só. Não, e ele segue, e ele está bem. A gente localizou ele agora há pouco tempo e foi chamado para conversar, ele falou assim, não, eu estou bem. Foi isso que ele respondeu. Dentro das escolhas dele, ele está bem, né? E a pessoa ainda falou, pô, meu, olha aí, cara. Ele disse assim, não, tô bem, eu tô indo lá no CAPS. Não estava indo no CAPS coisa nenhuma, né? A gente sabe já, né, pela situação e tal. Mas então, dentro da vivência dele, né, ele tem essa coisa da negação de estar bem, né? Dentro do que ele está fazendo, ele se acha bem, né? Tanto que uma vez meu filho também ficou muito tempo recaído, 9 meses recaído, 2019 para 2020, e ele chegou aqui em casa e me disse assim, ó, eu tô cansado. Tô cansado disso. E prontamente eu já peguei, 11 e pouca da noite, meia-noite, peguei o telefone e já liguei para uma comunidade terapêutica já, né? Bom, tá cansado, mas ele não falou, preciso de ajuda. Não, tô cansado. Bom, tá cansado, veio no meu portão, sabe para que tá aqui, né? Porque ele sabe que chegar no meu portão é para isso. E já liguei e já internamos ele no outro dia de manhã bem cedo, né? Mas ele não tem essa coisa da negação, ele tem muito, assim, né? Mas Neuzinha, voltando uma coisinha só rapidinho para complementar isso que você falou,
O nosso objetivo, quando a gente chega no amor exigente, é fazer com que o outro entre em recuperação. Depois isso vai mudando, né? E aí a gente descobre que é para a gente. Então, o que eu acho muito bonito aqui de tudo que você colocou é que, apesar de, né, você estar aí bonita, construindo a sua vida, fazendo o seu trabalho, ajudando as outras pessoas, porque a gente não vai ter o domínio nunca da outra pessoa, se ela vai querer recuperação ou não, né? Então, uma coisa que eu conversei muito com o meu desafio um dia lá atrás foi assim, olha, nós não vamos mais falar sobre isso, mas eu só quero deixar bem pontuado o seguinte, né? Eu não fico pensando se vai recair, o que é que vai ser. Não, isso aí para mim não é uma coisa que existe mais na minha cabeça. Mas assim, ó, a única diferença é que eu não sou mais aquela mesma pessoa lá de trás. Então, o grupo ele faz com que a gente continue fortalecendo essa decisão de ser uma nova pessoa, Exatamente. Né? Então, a gente fica muito feliz de ver. Claro que a gente torce para que um dia o Douglas busque a recuperação dele realmente, né? E não tem tempo para isso. A gente vê pessoas que fazem N internações e com 50, 60 anos elas vão entrar em recuperação, não tem uma receita de bolo, nem uma idade. O limite é X, né? Mas, assim, de que, apesar de tudo, você está levando a sua vida e você está progredindo, né? Como ser humano. Isso que é bem legal. Vamos lá, gente. Pronto. Agora eu fecho o microfone mesmo. Eu fiz uma live esses tempos, acho que semana retrasada, um profissional da área dependente de química e recuperação, e foi uma das melhores lives que eu fiz. 27 internações ele teve, e ele disse que ele agradece muito, foi muito linda a live, a mãe dele estava na live e tudo, e ele agradece muito porque a família dele aplicou em todos os aspectos da vida o amor exigente. E quando ele se viu sem saída nenhuma, foi quando ele entrou em recuperação. 27 internações, ele tem 40 e poucos anos. 27 internações e funciona. A live foi gravada? Tá no meu canal e tá no meu Instagram também. Legal. Foi uma live muito emocionante, assim, ó. Porque daí a mãe dele tava, foi lindíssimo, assim. E a gente sabe que dá certo, né? Só que é no tempo de cada um, né? Não é no tempo da gente, né? Rosa, a gente queria saber, até uma observação aqui, se a Cida está frequentando algum grupo, né? Assim, para que a Neuzinha pudesse fazer uma observação, uma consideração a respeito da importância de a Cida procurar ir lá em Belo Horizonte, algum grupo presencial, para poder... Porque as dúvidas... Parece que a Cida já comentou que ela está frequentando, né? Que ela está participando de grupo, né? Em reuniões anteriores ela já falou isso. Faça um intensivão, Cida. Eu fiz um intensivão. É igual como se fosse prestar um vestibular. Eu frequentei tantos grupos que no final já... Porque assim, a gente tem que saber qual é a nossa prioridade, né? Qual o nosso tempo, né? Sim, os livros são legais, mas foi o que eu falei no início, a gente precisa ler os livros, mas esse contato dessa troca, de ouvir parte... Até alguém perguntou aqui se aqui a gente dava o passaporte, né? Esse comprovante. Justamente aqui a gente não dá, porque aqui não tem a partilha, né? Aqui não tem os retornos. Então, o grupo ele vai justamente fazer isso. A gente vai ser um espelho para o outro vai ser espelho para a gente, né? E aí, com os retornos, é que a gente vai construir nosso Defiforex, né? Exatamente. A Cida perguntou aqui se acha que precisa de tratamento, né? Isso só quem pode definir, Cida, como a gente já falou antes, é a equipe que está tratando do teu especial, né? Não tem como a gente definir, né? Né? São situações diferentes, né? É só quem está tratando para saber dizer alguma coisa, né? A gente não pode interferir nisso, porque a gente não é o profissional da área que está atendendo ele, né? Para dizer, tem que levar assim, precisa, não precisa, né? Eu acho que é isso, Rosa. Tem muitas pessoas falando o marido está internado 2 vezes, mas recaiu. São problemas, são situações que a Neuzinha já foi pontuando, já foi orientando, né? E tem gente até do Macapá, menina, olha que maravilha. Que legal, né? Legal, muito legal. Tem mais uma questão ali, o Cacildo.
A Keila da Keila? colocou. A da Keila? Deixa eu ver, a Keila perguntou de livros, vamos ver, cadê a pergunta da Keila? Ah, é a Keila que está dizendo aqui, ó, o meu marido já foi internado 2 vezes, mas todas as vezes que saiu, ele recaiu. E cada dia só piora. Agora ele está fora de casa, está na casa dos pais, mas está pedindo para voltar para casa. Mas não sei o que fazer, pois todas as vezes ele volta, fala que vai mudar, mas nada muda. O que eu faço, por favor? Nada muda se eu não mudar, né? Parece banal isso, mas isso é uma realidade, né? Se eu quero que as coisas mudem, quem tem que mudar sou eu, né? É muito louco isso, né? Porque a gente quer que o outro mude, né? Mas e aí, por que que eu tenho que seguir fazendo as mesmas coisas? E sabe, quando eu entendi isso, gente, vocês vão até achar que é bobagem, né? Eu amo comer porcaria, eu amo fast food. E quando eu comparei assim, e sou apaixonada por Coca-Cola, quando eu queria entender o processo lá no início, eu fiquei pensando assim, cara, mas se eu tiver o dinheiro para comprar uma Coca-Cola bem gelada e um Mac, eu vou lá comprar. Eu não vou me importar com o dia de amanhã. Amanhã eu vejo. E o dependente químico é a mesma coisa. Quem tem que mudar de atitude sou eu. Se eu quero uma vida diferente para mim, é eu que tenho que mudar, não é o outro. Não adianta eu passar minha vida toda querendo mudar o outro, se eu vou perder tempo. Eu não vou viver, porque eu tenho que mudar é a mim. Então, se tal situação não muda, quem tem que mudar sou eu. O que eu, Neuza, quero para a minha vida? Né? O que eu quero fazer? Como é que eu quero conviver? Né? Hoje eu digo muito assim que a minha paz não tem preço. A minha paz não tem preço. E o que eu fiz para ter essa paz? O que eu faço para buscar isso, né? Ah, abro mão de certas coisas, abro mão de certas coisas, mas é o que eu quero para mim. Como é que eu quero conviver com o meu dependente químico? Ou como é que eu não quero conviver com ele? Isso é uma decisão de cada um, né? É como a Rosa falou, não tem receita de bolo, não tem. Mas as coisas só mudam quando a gente muda, né? Não, isso é incomparável. A Bárbara está dizendo que quando a pessoa recai muito, pode ser que tenha alguma comorbidade, alguma doença junto. E um psiquiatra ou especialista em transtorno bipolar pode ajudar e ver se tem comorbidades. É o que você também já falou, né? Porque quando eles estão em tratamento, e a gente tem que estar bem ciente disso, né? Quando a gente interna o familiar, ele vai receber todo esse respaldo psicológico, psiquiátrico, né? Então, que a gente respeite esse processo, porque se tiver alguma comorbidade, vai ser falado, né? Vai ser tratado, vai ser informado, né? E aí vai depender deles, não adianta a gente pegar pela mão e dizer, ó, tu tem que ir no psiquiatra. Não, se o cara não quiser ir, o que eu vou fazer? Não, eu não posso chegar com uma pessoa dizendo um psiquiatra que responde por si, caso do meu filho, e dizer, olha, doutor, eu quero que ele consulte com o senhor, porque eu acho que ele tem uma comorbidade. Mas se ele não quiser, ele tá em plena consciência dele, o que a gente vai fazer? Não tem o que fazer, né? Então, é respeitar o processo da internação que ele está fazendo e confiar nos profissionais do local onde o familiar está, né? Sim. Muito trabalhado isso no Amor Exigente, né? Essa questão de confiar nos profissionais que estão lá e não ficar desdizendo ou querendo mudar a ordem da internação. Exato, isso é tão importante. Sim. Ah, mas o meu filho falou que não estão fazendo não sei o que. Cara, vai conversar com a equipe multidisciplinar, porque às vezes é uma manipulação do dependente químico para a gente tirar o tratamento. Não, sim. Eu vou lá conversar com aquela equipe multidisciplinar. Ai, meu filho falou que passa fome. Vou lá ver. A gente sabe que é uma fala, né, deles, mas vamos conversar, vamos verificar, né? Não vamos. A gente tem, mas isso é a codependência gritando, né? É quando a gente não busca a nossa ajuda, isso se torna muito forte dentro da gente, né? Sim. Mas acho que é isso, né, Rosa? Fechando, né? Então, antes de passar para a Lu, eu queria anunciar a nossa domingueira aí da semana que vem. Aliás, antes de ouvir as considerações finais da Neuzinha, né, agradecer muito a presença dela, pela espiritualidade, não vou esquecer desse beija-flor. E, aliás, gente, eu já contei para vocês, né? Eu moro no 11º andar, pois vocês sabem que todo dia tem um beija-flor aqui que vem me visitar?
Que lindo. Olha, eu entendo porque eu não sei se é o amaciante, porque não tem nenhuma flor aqui, né? Ele vai dar uma voltinha e vai embora. Eu falo, oi, bom dia. Ele dá uma voltinha e vai embora. Então, agora, quando eu olhar o beija-flor, vou lembrar da espiritualidade da Neuzinha, né? Gratidão, Neuzinha, por você estar aqui. Antes das suas considerações finais de eu passar para a Lu, vamos falar da nossa domingueira da semana que vem. Eu não tenho ainda o título, mas o José Carlos, que é um psicólogo lá de Londrina, foi indicado pela Márcia Corda, nossa vice-presidente do Amor Exigente. E ele acabou de me confirmar aqui que durante a semana ele vai passar o título da palestra. Então, semana que vem a gente vai estar com o José Carlos, que eu não sei sobre o que ele vai falar. Vai ser uma surpresa para a gente. Mas a gente espera vocês aqui, tá bom? Então, Neuzinha, agora é com você e depois vou passar para a Lu. Eu quero, mais uma vez, agradecer essa oportunidade, que é muito importante para mim, né? Como o poder superior é incrível na vida da gente, né? A gente vem de 2 semanas aqui não muito agradáveis, né? Em relação às escolhas do meu filho, né? E o quanto o poder superior nos agracia, né? E nos fortalece com coisas boas que vieram acontecendo, né? Em todo esse processo, nessas últimas 2 semanas. E acho que coroou minha semana estar aqui com vocês hoje, né? As pessoas falam, tu ajuda, as pessoas não têm ideia do quanto eu sou ajudada, do quanto o que eu faço me fortalece imensamente, né? Porque eu sou uma pessoa que acredito na recuperação, que eu não sei explicar o quanto eu acredito na recuperação. Eu acredito imensamente na recuperação, tanto da família quanto do dependente químico, né? E estar envolvida no meio me fortalece muito, me ajuda muito a seguir a caminhada, né? Dias difíceis a gente tem, mas a gente respira fundo, não vai lá que dá certo, porque esse é o caminho, né? Eu tenho a plena certeza que eu estou no caminho certo e o poder superior vem me mostrando isso, né? E muito bom essa troca, assim, me engrandece muito, me fortalece e me ajuda muito, né? Muito obrigada mesmo. Gratidão, Neuzinha. Foi muito bom te ouvir. Com certeza, né, pela repercussão que a gente está tendo aqui no chat, você orientou muitas pessoas. Algumas não fazem perguntas, porque as perguntas já estão sendo respondidas aqui, né, conforme um ou outro consegue passar a pergunta. Gratidão pelo seu esforço, pela sua luta e por você estar orientando tantas famílias, né? Está ajudando a salvar famílias. É fantástico. Antes de te passar para fazer a oração da serenidade, nós vamos exibir aqui notícias do nosso congresso tão esperado, né? O Congresso de Serra Negra. Só um minutinho, que o Zoom agora não passa direto, tem que entrar. Então, queridos, Congresso de Amor Exigente em Serra Negra, São Paulo, de 4 a 7 de maio de 2023. Falta pouco, hein? Depois do Natal, o tempo voa rapidinho, a gente vai chegar aí no início do ano. E para informações e inscrições no site do Congresso, www.congressoamorexigente.com.br. O tema do Congresso é responsabilidade social. Vamos lá. Está com som aí, gente? Não? Estava sem o som. Sem o som. E aí, como vai você? Tudo bem? Hoje vocês vão saber de onde surgiu a ideia dessas sacolinhas que serão entregues no Congresso, né? O nosso tema responsabilidade social. E hoje você vai conhecer um pouquinho como estão sendo confeccionadas. Tudo bem com vocês? Já fizeram as suas inscrições?
os grupos, cada um de você vai lá, corre lá no site, já está liberado a inscrição. E como o Nivaldo falou, o nosso congresso vai falar de responsabilidade social. E eu tive a ideia, né, junto com toda a equipe do congresso, da gente estar usando reaproveitamentos, né, assim, tecidos que iam para o lixo, né, olha, quanto tecido que ia ser jogado no lixo, tecidos com pequenos defeitos. E aí nós tivemos a ideia de fazer a construção dessas bolsas que vão ser entregues. Se você fizer a sua inscrição, você vai receber uma. Olha quantas já estão sendo feitas, olha, que lindas. Você pode ter a sua, só fazer a sua inscrição e eu terei o prazer de estar lá junto com vocês na entrega dessas bolsas, que assim como nós, dependentes químicos, que chegamos nos grupos de amor exigente, um lixo, verdadeiramente. Descartados da sociedade. E aí, dentro do grupo, dentro do amor exigente, nos reconstruímos, somos reaproveitados para a sociedade e estamos... Para a família. Para a família. E ficamos bonitos, assim como desse simples retalho, conseguimos fazer essa bolsa maravilhosa que você vai estar recebendo. Então, venha para o nosso congresso, faça sua inscrição ainda hoje. Vamos nos encontrar, né? Isso, até breve. Um beijo, fiquem com família, Deus. Um abraço. O amor é exigente, o amor é exigente. Fantástico, né? Esse casal incrível da Daniela, Viviane e o Nivaldo. Então, olha, que convite amoroso, hein? O site do Congresso, www.congressoamorexigente.com.br. Agora sim, passando a palavra para... Opa, desculpa, para a oração da serenidade. Neuzinha, a gente quer convidar você para fazer a oração. Pode ser, vamos lá então. Eu seguro minha mão na sua, uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso, e sabedoria para distinguir umas das outras, força, fé e alegria. E como eu digo, o segredo está na próxima reunião, então vocês voltem, não deixem de frequentar o grupo, voltem no próximo domingo e busquem um grupo próximo de vocês para, durante a semana, vocês fazerem parte, né, da família Amor Exigente. Muito bom, gratidão.